Bem, meus irmãos, nós vamos dar início então ao nosso estudo da Palavra de Deus nesta manhã maravilhosa que é chamada de Domingo de Páscoa, né? O dia da ressurreição, primeiro dia da semana. Nós vamos dar início ao estudo desta manhã bonita. E nós vamos iniciar então com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua graça e a tua misericórdia nos permite, ó Pai, mesmo numa situação como nós estamos passando hoje, nos reunir, ouvir a tua palavra, estudá-la e compartilhar e continuarmos, ó Deus, a nossa caminhada espiritual diante da tua santa presença. Obrigado, ó Deus, por tantas bênçãos derramadas. Obrigado, ó Deus, que temos um dia que nos faz lembrar a ressurreição. Esse dia maravilhoso, ó Deus, quando Jesus Cristo vence a morte e também, ó Pai, nos vai ressuscitar no último dia. Nos abençoe no estudo de hoje. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, como os irmãos estão vendo, o texto que nós vamos meditar essa manhã está registrado no livro de Lucas, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, registrado por Lucas, lá no capítulo 24, do versículo 1 ao 12, nós temos a ressurreição de Jesus, que diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Ele vive. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo era necessária. E por que a ressurreição era necessária? E é necessária. A ressurreição de Jesus Cristo é necessária por alguns aspectos. Primeiro, vamos imaginar que Jesus viesse à Terra, andasse por aqui, salvasse as pessoas, morresse na cruz e acabou o assunto. Tínhamos um problema. Qual é o problema? O problema que nós seria como entrar no céu, como viver com o Senhor Deus. Porque este corpo que nós temos não poderia adentrar o céu. Esse é o primeiro aspecto, é o aspecto físico. Se Jesus viesse ao mundo só para resolver as questões espirituais da vida do homem, com certeza nós ainda continuaríamos com um outro problema, e era muito grave. Como que nós iríamos adentrar o céu? Por isso Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele veio nos trazer uma salvação completa. Ele veio buscar a vida espiritual, veio buscar a alma do homem e o corpo. Por isso nós vamos encontrar essas duas ressurreições na vida dele. Na vida de Jesus Cristo, não, né?
Mas na nossa vida são duas ressurreições. A primeira, a ressurreição espiritual. A segunda, a ressurreição física. Isso está muito bem registrado lá em João capítulo 5, versículo 24 ao 39, quando ele vai falar da ressurreição espiritual e da ressurreição física. A ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos, foi o maior acontecimento que pôde existir sobre essa terra. Nós podemos observar que Jesus ressuscita e, como disse alguém com muita sabedoria, foi a morte vencendo a morte. Jesus morre. Às vezes eu fico imaginando o quanto que o diabo trabalhou para evitar que Jesus Cristo morresse numa cruz ou que ele ressuscitasse. Porque ele detinha a morte. Ele tinha o poder da morte. Ele retinha essa morte porque isso era culpa dele. Ele foi a causa da morte. E acontece que Jesus veio ao mundo, morre. Aí eu fico imaginando assim, agora o diabo pensou consigo, agora eu quero ver como é que acontece. Quando o diabo trouxe a queda ao ser humano, ele imaginou duas coisas. Uma, se o homem morrer, o pecado que eu vou levar, porque ele sabia da proibição divina, se o pecado que eu levar mata o homem não pode ressuscitar. Acabou o assunto. O que ele não imaginou, foi Deus vir à terra, tomar a forma humana, cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, assume a imagem e semelhança do homem, vive aqui para resolver esse problema. Quando Calvino vai falar das duas naturezas divinas, ele diz com muita propriedade algo que nos impressiona muito. As duas naturezas divinas de Jesus Cristo, a humana e a divina, era a seguinte: o humano não podia ressuscitar, o divino não podia morrer. Quando Deus junta as duas naturezas, o humano morre, o divino ressuscita. Daí nós temos então a vitória sobre a morte. Foi aí que o diabo perdeu, foi aí que ele foi derrotado, aí que ele foi julgado definitivamente. Portanto, a ressurreição, ela é de extrema necessidade, mas a ressurreição é algo que está vinculado à fé. E está vinculado à fé porque a ressurreição, como os irmãos sabem muito bem, ela traz evidências. Jesus Cristo ressuscitou e isso provoca uma perplexidade no meio dos seus discípulos e das pessoas que envolviam-se com ele. Mas nós vamos observar, meus irmãos, que eles não tiveram fé, eles não creram na ressurreição. Existem duas formas: ou você crê pelo testemunho das pessoas, ou pela ausência da fé, você vai querer evidências. Maria está lá junto com as outras, vão ao sepulcro, voltam, falam sobre a ressurreição, eles não acreditam. A ausência da fé leva os apóstolos, os discípulos, correrem até o discípulo, evidência dessa mensagem. Quando chegam lá no sepulcro, realmente fica confirmado que Jesus ressuscitou. Mas a pergunta que se aplica hoje é: você crê que Jesus ressuscitou? Se Jesus ressuscitou, se ele vive, como o anjo disse a eles, por que procurar entre os mortos aquele que vive? A pergunta que surge é: aonde está Jesus? Se ele ressuscitou e você disser para mim que ele foi para o céu e está no céu, amém. E a evidência disso? Como que o incrédulo vai crer nisso? Como que nós cremos nisso? O que foi aplicado a nós que confirma essa ressurreição? O que foi aplicado a nós por Deus, através da fé, é que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos. Mas isso traz para nós algumas características que tem que ser vivida por nós. Quando eu achar que ressuscitou esse trono da glória do Pai, não adianta. Por quê? Porque o mundo hoje tem que ver Jesus ressurreto.
Quando Jesus deixa muito claro lá em Atos que e tereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Samaria, tanto em todo o mundo gentílico. Nós temos coração. A presença de Cristo no mundo agora é via igreja. O mundo começa a observar que Jesus Cristo ainda vive, mas vive na vida da igreja. Isso foi constatado lá na igreja primitiva e é o legado da igreja até hoje. Você que é crente, confessou Jesus Cristo, você realmente pode dizer assim, olhe para a minha vida e você vê Jesus? Podemos falar o que Paulo falou? Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Quando Paulo olha para dentro dele e descobre que já não é mais ele quem vive, mas é Cristo que vive nele. Por que Cristo vive nele? Porque é um Cristo ressurreto, é um Cristo vivo. Se nós vamos aos versículos iniciais desse texto, as mulheres vão ao sepulcro levando aromas, procurando Jesus Cristo entre os mortos. Um serviço desnecessário. Meus irmãos, tem muita gente procurando Jesus entre os mortos. Existe muita gente procurando Jesus Cristo em cemitérios. São muitos os cemitérios que tem por aí. São muitas igrejas hoje que pregam Jesus Cristo morto. São muitas pessoas hoje, meus irmãos, seguindo Jesus morto. São muitas pessoas seguindo Jesus crucificado, que ficou na cruz. Carregando um crucifixo desse tamanho aqui no peito. Com ele morto. Só que tem um problema, Jesus Cristo não está morto. Se você olhar muito bem, olhar para a cruz não é símbolo de vida. A cruz é símbolo de morte. Símbolo de vida é um túmulo vazio. Aí sim, quando os discípulos estão olhando para a cruz, Jesus está morrendo. Aquilo ali jamais passaria pela cabeça deles. E não passou, e eles não creram nisso, que depois de ser morto daquela maneira tão cruel, ele pudesse ressuscitar. Então, quando você olha para a cruz, lembre-se de uma coisa: a cruz é símbolo de morte. Agora, se você crê no Senhor Jesus Cristo, é porque o túmulo ficou vazio. É porque ele venceu a morte. É porque ele está presente hoje. Ele diz, eu vou e volto no instante. E estarei convosco todos os dias. Eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Jesus estando nas nossas vidas. Há muitas pessoas assim, meus irmãos, procurando Jesus Cristo entre os mortos. E há muita gente vivendo como se Jesus estivesse morto. Não levando em consideração que ele não só está vivo, mas que ele participa e está presente em nossas vidas. No nosso caminhar do dia a dia. Mas a falta de fé tem deixado muita gente não acreditando, não crendo no Senhor Jesus ressurreto. Se você pegar o versículo do 4 ao 8, você vai entender algumas coisas. Que nós aprendemos quando as palavras são esquecidas, nós aprendemos os caminhos da fé. Observe bem os versículos. Os próprios anjos dizem a elas, vocês não lembram, não? De quando ele falava lá, tá? Lembrai-vos e vos preveniu lá na Galileia, que era necessário que o Filho do Homem viesse morrer e ressuscitasse ao terceiro dia. Vocês não creram nisso? Meus irmãos, quando as palavras são esquecidas, é necessário renovar a fé. É o que os anjos estão fazendo aqui. Dá uma lembradinha do Pedro. Pedro, hoje ainda você vai me negar 3 vezes. Pedro não levou isso em consideração, não creu nessas palavras de Jesus. E pelo fato de não crer nas palavras de Jesus Cristo, sabe o que aconteceu? Quando Pedro acaba de negar a 3ª vez, nós vamos lembrar de um fato interessante. E diz o texto, e lembrou-se Pedro do que Jesus tinha dito, e chorou amargamente. Querido, esteja constantemente renovando a tua fé. Esteja conscientizando-se de que Jesus vive. Esse domingo, primeiro dia da semana, de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro sem fé, foram ao sepulcro prestar um serviço inútil. Assim, meus irmãos, tem muita gente ainda dentro das igrejas,
oferecendo serviço inútil a Jesus, porque o fazem não porque crê que Jesus Cristo transforma e muda a vida delas. Simplesmente fazem isso cumprindo rituais religiosos. Ritual religioso se faz a Cristo morto. Porque é o Cristo que vive. O nosso serviço é diferente. É um serviço feito com alegria, com presteza, com compromisso, com seriedade. Quando eu vou à igreja, eu vou louvar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu canto o hino, eu canto com alegria, empolgado, feliz. Crente é feliz. Jesus está com ele, para que a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Esse é o Jesus vivo, que traz resultado para a vida. Esse é o Jesus que traz benefícios. Esse é Jesus que corrige, que disciplina, que mostra que está presente. Quando você olhar para o sepulcro vazio, lembre-se de uma coisa. Eu creio que ele ressuscitou, porque ele me traz essa certeza. Ele me traz essa certeza por várias razões. Por muitas razões. Porque quando você for avaliar a sua vida e verificar que aquilo tudo que você era, você não é mais, não pense que isso foi feito por um Cristo morto, porque não foi não. Lembre-se do passado. De vez em quando eu lembro do meu passado. Sou obrigado a lembrar. Estou falando aqui como os anjos falaram. Vocês não lembram lá que ele falou na Galileia? Pois é. Às vezes é bom lembrar daquilo que já sabemos, do que aprender coisas novas. Já dizia Spurgeon. É bom lembrar daquilo que já sabemos, do que ficar aprendendo coisas novas. É bom lembrar, botar em prática. Eis que ele vive. Por que vocês estão procurando entre os mortos? Procurar entre o cemitério. Jesus está em cemitério. Hoje em dia a ciência anda à procura a arqueologia anda à procura de vestígios do corpo de Cristo. Estão fazendo escavações em Israel, em vários lugares. Esses dias atrás aí, alguns anos atrás, acharam uma caixa lá. Estavam os ossos de Tiago, que era irmão dele. Achavam que iam achar também os ossos dele. O dia que saiu uma notícia que encontraram qualquer vestígio do corpo de Jesus, aprenda uma coisa. É mentira. É mentira. Porque ele ressuscitou. Quer vestígio de que ele está vivo? Olha para a igreja. Quer vestígio de que Jesus Cristo está vivo? Olha para a história. Nosso Jesus histórico. Olha para a igreja primitiva. Você vê se o Cristo morto podia fazer o que foi feito ali. Ele vive. Ele não é Maomé. Não é não, está morto, está lá em Meca. Povo rodando ao redor não. Porque o nosso Senhor vive. O missionário foi pegar um ônibus na Índia e sentou-se do lado de um estudioso lá das religiões hindu. O estudioso virou para ele e falou assim, olha, o cristianismo é a única religião do mundo que ensina que tem um Salvador vivo. Que ensina que tem um Salvador que ressuscitou. Agora e você, meu irmão? Você crê nisso? Quando você foi fazer a sua pública profissão de fé, você confessou que de fato conhece Jesus ressurreto? Porque uma coisa é você crer que ele está vivo. Por quê? Porque isso vai te trazer sobre muitas responsabilidades para com ele. Nós temos uma vida que está dando satisfação a ele. Nós temos um padrão de vida que foi estabelecido por ele. O nosso comportamento tem que condizer com o comportamento dele. Por isso que quando nós aprendemos aqui sobre a fé na oração, nós aprendemos que orar em nome de Jesus não significa simplesmente uma chave que abre um cofre. Não. Orar em nome de Jesus é uma oração feita dentro de um padrão de vida conforme Jesus. A oração é como se fosse Jesus orando. Porque ele vive. Não está morto. Você acha que nós vamos vencer pecado como?
O Espírito Santo não veio aqui para fazer outra coisa a não ser confirmar aquilo que aconteceu. E ele vos enviará outro Consolador e que vos ensinará aquilo que eu tenho vos dito. O Jesus vivo é o único que tem poder para perdoar o teu pecado. É o único que tem poder de aplicar a salvação. Você aplica algo do Senhor vivo. Ressuscita pela manhã. Primeiro dia da semana. Os céus estão reunidos, o túmulo está lá. Lá está Jesus ainda. Começa que vira para o domingo. Ele diz que ressuscitaria o terceiro dia. E ele ressuscita de madrugada. Eu fico imaginando essa cena. Quanta glória majestosa que foi essa ressurreição. Um testemunho ao príncipe das trevas. Um testemunho vivido diante de todo o império das trevas. Um testemunho vivido diante de todos os anjos do céu. Um testemunho vivido diante de todos aqueles que morreram, ao qual foi aplicada essa salvação maravilhosa. Como é bela essa ressurreição. Eu sei que o meu Redentor vive. Já dizia Jó. A segunda coisa importante, meus irmãos, a ressurreição exige fé, como eu já tinha dito antes. Fé que Jesus vive no coração de todo aquele que crê. Você crê? Se você crê, lembra de uma coisa. A ressurreição traz evidências. Lembra bem, o que o Pedro faz? Incrédulo. Pedro era meio incrédulo. Bem não, né? Sobre ressurreições, todos eles foram incrédulos. Ninguém acreditou. Diz o texto que ninguém acreditou. Ninguém creu. Saíram dali correndo e foram lá para a boca do sepulcro pensando que ia achar Jesus lá deitado. Não deu para achar ninguém. Hein? Porque tem evidências, lençóis vazios. Estava só o lençol lá. Evidências, os anjos estão ali confirmando. Os céus são. Evidência. Mas a maior evidência de todas, a sua vida. A minha vida. A maior evidência de todas, as virtudes de Cristo sendo aplicadas pelo Espírito Santo na vida do crente. Ele vive. Nós viveu aqui entre os seres humanos. Trouxe virtudes que só ele tem. Aqui na terra não tem amor não. O amor que tem aqui tem que vir dele. Para ser puro e verdadeiro. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade é fruto do Espírito Santo que aplicam as virtudes de Cristo. Essas são virtudes que pertencem a Jesus. E que são aplicadas no meio da igreja pelo Espírito Santo. Tem crente que amadurece fácil e rápido. Tem crente que leva mais tempo. Mas uma coisa é certa. Continue buscando santificação. Continue no caminho da santidade. O Espírito Santo valoriza todo e qualquer esforço que se faz nesse sentido. Se você fizer um esforço de querer se santificar, pode contar com ele. Se você tem problemas espirituais, clama por ele. Você vai ter o socorro do Senhor Jesus, porque ele vive. O Espírito Santo está aqui para aplicar as virtudes. Então, meus irmãos, vamos continuar? Bem, eu estava falando para os irmãos que o Espírito Santo está aplicando na vida da igreja, na vida do crente, de você que está me ouvindo, em mim que estou falando. O Espírito Santo está aplicando virtudes de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele vive e ele continuará vivendo no seio da sua igreja. Se você, quando abre o livro do Apocalipse, você vai encontrar, e diz o texto, que Jesus Cristo está andando no meio dos candeeiros. Significa que ele está no meio da igreja. Amado irmão, a palavra de Deus é muito rica em informar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós vamos encontrar narrativas de que ele andou em Israel 40 dias depois da sua ressurreição.
Depois lá em Atos ele assustou o céu, vai embora. E volta no Espírito. E está no seio da sua igreja. E o Espírito Santo está aplicando as virtudes dele todos os dias em nós. Por quê? Porque é necessário que assim seja. Para que o mundo possa ver Jesus, é necessária a mortificação da velha natureza e a ressurreição da nova. A ressurreição espiritual do crente. Estavais mortos nos vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida em Cristo Jesus. Portanto, queridos, nós estamos nesta caminhada diante de Deus em Cristo Jesus. Por isso o Espírito Santo foi enviado à terra para aplicar nas nossas vidas essa salvação maravilhosa e o padrão de vida. Como diz João, aquele que diz que está escrito deve também andar conforme ele andou. Então, quando nós aprendemos a amar, a perdoar, a ser longânimo, a ser fiel, aí sim, eu posso confirmar que Jesus Cristo está em mim. Já não sou eu, mas quem vive. É Cristo que vive em mim. Pode falar isso? Será que quando nós fazemos uma comparação daquilo que nós éramos para aquilo que nós somos hoje, Paulo, quando fala isso, que ele vivia debaixo de um sistema legal, debaixo da lei, fazia as coisas obrigatórias pela lei, obrigado pela lei. Mas quando ele vira e diz assim, agora, já não sou eu, mas quem vive, é Cristo que vive em mim. Você vive pela graça, pela misericórdia de Deus. O Espírito Santo está aplicando virtudes de alguém que está vivo. Cristo está vivo. Ele ressuscitou de fato. E, portanto, se você quer saber realmente se você está salvo, você sente Jesus vivo na sua vida? Quando você vai orar, você sente a presença de Cristo? Quando você está vivendo em sociedade, você está sentindo que está influenciando positivamente as pessoas? Nós temos um poder de influência muito grande onde estamos. Principalmente se Cristo estiver vivo em nosso coração. Aí nós influenciamos o ambiente. É muito triste nós vemos de vez em quando pessoas que se dizem crente envolvida com piadas indecentes, brincando com coisas indecentes, fazendo piada até de Cristo. Que é isso? Não é dessa forma que a igreja vive? Eu sei que meu Redentor vive. Por que sabe? Sei porque vejo, sei porque sinto. Sei porque sou movido pelo Espírito Santo a evangelizar. A incredulidade, meu irmão, é repreendida por Jesus Cristo. Se você pegar Marcos 16, 14, você vai observar isso lá. Porque ela é perigosa. Quem não crê que Jesus ressuscitou está indo para o inferno. A ressurreição é uma grande vitória da igreja. É uma grande vitória de Cristo para a igreja, para você e para mim. Porque nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Nós ressuscitaremos também. Glória a Deus por isso. Que bênção. Uma bênção maravilhosa. A ressurreição é necessária para revelar o grande poder de Deus. Quantos bilhões de pessoas já morreram nesse mundo de Adão até agora? Todo mundo vai ressuscitar. Não existe vestígio nenhum aos nossos olhos. Mas quando olhamos para Jesus, quando olhamos para o Senhor Deus, nós cremos fielmente de que Ele tem o grande poder de fazer ressuscitar os mortos. O dia que Ele se levantar no seu trono e vier buscar a sua igreja, que vier chamar a terra a juízo, Ele vai se dirigir aos túmulos e dizer, levanta! Vai dar uma ordem para o abismo para devolver os seus mortos. Vai dar uma ordem para os mares devolverem os seus mortos nos seus sepulcros invisíveis. Porque tudo está sujeito à autoridade dele. Porque ele vive e ele venceu a morte.
E uma terceira coisa, essa é uma ressurreição que exige fé, porque pode ser confirmada. Pode. Eu posso confirmar a ressurreição de Jesus. Eu posso confirmar a ressurreição de Jesus pela pregação do Evangelho. Isso mesmo. Quantas pessoas já vieram a Jesus Cristo por seu intermédio? Preocupe-se com isso. Evangelize. Fale de Jesus. Testemunhe de Jesus. Viva o Evangelho. Pregue o Evangelho. Quando for necessário, fale. Pregue através do teu testemunho. Meus irmãos, o testemunho é um vínculo que está ligado diretamente à ressurreição. E tereis poder para ser minhas testemunhas. Nós não somos testemunhas de um Cristo morto. Fomos chamados para sermos testemunhas de um Cristo vivo, que edifica a sua igreja, que tem poder de tirar do inferno as pessoas como nós. É esse Cristo que a igreja hoje tem a responsabilidade de evangelizar o mundo. Jesus Cristo é a pessoa do Evangelho, é a pessoa da fé, é a pessoa da mensagem. Ai daquele que entregar uma mensagem sem Jesus, ele não vale para nada, ele é inútil. Por isso que a Bíblia é muito clara sobre isso. Podemos confirmar que ele ressuscitou pela pregação, pela existência da igreja. Já tentou imaginar a existência da igreja? Quantos obstáculos, quanta coisa foi enquanto a igreja desde a sua origem? O que Jesus disse sobre isso? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se o inferno se levantar e vir contra a igreja e bater nela com ímpeto, ela será derrotado. O inferno será derrotado. E pior ainda para o inferno, porque a igreja vai entrar no inferno e vai tirar os que foram destinados à salvação. Acabou. Ninguém tem poder para reter a igreja. Ninguém tem poder porque o Senhor Jesus Cristo vive. Ele é o pastor da igreja, ele vai na frente da igreja, é ele que está lá. A igreja tem poder de abrir as portas do inferno e libertar o povo que está lá dentro. Porque é Cristo Jesus quem o faz. Ele tem a chave do abismo. Ele entra lá dentro. Ele tira. Não pare de pregar esse evangelho. Olhe para a igreja de Jesus, olhe para a nossa igreja. Quantos obstáculos nós já tivemos aqui e fomos vitoriosos. Há quantos anos existe essa igreja? Passou um tempo fechada, mas conseguiu ficar fechada? Não, por quê? Porque ele vive. Porque ele vive, acabou. Às vezes nós estamos na liderança, olhamos para a igreja e ficamos às vezes meio desanimados. Ficamos, às vezes, meio desanimados, olhamos, falamos, meu Deus do céu, estou fazendo tanto, faço tudo e o negócio não anda. Não desanima, não. Primeiro que a igreja não é minha. Nem tua. E nem de pastor nenhum. A igreja é de Cristo. E o inferno não tem poder sobre ela, não. Vamos continuar nessa marcha. Prega o evangelho, testemunho do evangelho, viva o evangelho. Dê provas de Jesus está vivo. Dê provas. Para que o mundo possa confirmar, ao olhar para a igreja, que existe Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Pelo milagre da grande salvação que continua transformando pessoas. De vez em quando eu encontro. E aí? Andei pelo mundo. Não achei nada. De repente a palavra de Deus tocou meu coração. Que poder que tem a palavra de Deus mudar um ser humano. A todos quantos creram deles o poder de serem feitos o quê? Lá em João 1,12. Serem feitos filhos de Deus. Meu irmão, quando o céu abrir, na volta de Jesus, vocês não sabem como é que vai ser maravilhoso. Se você estiver vivo, se ele voltasse agora, você não vai morrer para ressuscitar, claro. Você seria transformado. Vai ser transformado. Transformado em vida. Eu fico imaginando essa cena. Cemitério abrindo, saindo gente de lá de dentro vivo.
O pecador salvo, sendo transformado em vida, para ter um encontro com Cristo. Para encontrar Jesus agora na segunda vinda, você tem que ressuscitar. E sabe quem é que vai fazer isso? O que já ressuscitou. Jesus. Só ele pode aplicar a ressurreição. Porque ele ressuscitou. Ele é a primícia. Ele foi o primeiro. E é o único que está no céu com o seu corpo puro. Jesus. Esse milagre da transformação, da salvação maravilhosa. Às vezes a pessoa acha que fulano de tal veio à igreja porque eu preguei o evangelho. Fulano de tal veio à igreja. Primeiro que Jesus deixou bem claro uma coisa em João 6. Jesus disse assim lá em João 6, ninguém vem a mim, não é porque eu não vou levou não. Não é porque a igreja presbiteriana levou não, nem a batista, nem qualquer igreja. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Está pensando que a pessoa está sendo salva por causa de você, que fala bonito? Não, esquece isso. Você foi chamado para pregar, para falar. Esquece o resto. Tá? Bota o teu joelho no chão e intercede. Pede a Deus para botar na sua frente todo dia um predestinado à salvação, para você dar glória a Deus. Para alimentar a fé, né? Alimentar essa fé maravilhosa, essa salvação gloriosa. Você já teve a experiência de alguém que foi a Cristo por seu intermédio? Hein? Aí é que você sente a presença de Jesus mesmo, né? Hein? Você foi lá, pregou o evangelho para uma certa pessoa, daqui a pouco você vê ela tá lá na igreja, firme e forte, cantando louvor a Deus, louvando a Deus, lendo a Bíblia, fiel, firme, que glória e bênção. É uma bênção, meu irmão. Tenha essa experiência, tenha esse gozo no seu coração de ver alguém realmente ressuscitando dentro dos mortos. Um grande pregador dizia, prego num cemitério e espero o milagre de Deus que ressuscite alguns. É uma verdade. Nós estamos pregando num grande cemitério, esperando que Deus ressuscite alguns, porque a nossa mensagem, ela traz consigo a mensagem de um ressurreto, traz a mensagem de Cristo ressurreto, e ele vai ressuscitando pessoas, dia após dia, todos os dias nesse mundo, pessoas são convertidas. Pela existência dessa igreja, pelo milagre da salvação, pela presença de Cristo nas nossas vidas. Não sai por aí evangelizando que todo torto aí com a vida, não, porque com palavras que andam na sua boca sendo imunda aí, né? Participando lá na empresa, a pessoa sabe que você é crente. Crente não precisa ficar dizendo para todo mundo que é crente, não, hein? Crente vive como crente, é testemunho de crente. Se crente é testemunho de crente, aprenda uma coisa logo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele vive. Ele não está entre os mortos. Por que procurar entre os mortos aquele que vive? Segundo, a ressurreição exige fé. Os discípulos não tiveram essa fé. Foram lá confirmar. A ressurreição pode ser confirmada. Confirmada pela mensagem, pela salvação, pela igreja, pela existência dela, pelo evangelho, pela sua vida e pela minha. Sim, amados. A ressurreição realmente testifica que realmente nós testemunhamos a verdade. Jesus ressuscitou. Jesus está em nossas vidas, está na vida da igreja, está na vida dos pastores, está na vida de todos aqueles que creem que Ele realmente vive. Ele não é um Cristo morto, um Cristo sem poder. Ele venceu a morte e nós venceremos também, porque é Ele que vai nos ressuscitar, é Ele que vai nos tirar do túmulo. Quando você partir daqui, lembre-se, vai voltar para pegar o seu corpo de volta. Um corpo glorificado, ressurreto, semelhante ao dele. É que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15. Meus irmãos, é dessa forma que nós vivemos. A ressurreição pode ser confirmada. Agora a pergunta que eu quero que você leve para casa, ou já está em casa, né? Que você viva com ela. Você pode confirmar essa ressurreição na sua vida?
Você pode ver a confirmação dessa ressurreição na vida da sua esposa. A esposa pode ver na vida do seu marido. Você, esposa, você está vendo Jesus ressurreto na vida do seu marido? Você, marido, está vendo a ressurreição de Jesus Cristo, esse Cristo ressurreto, esse Cristo vivo na vida da sua esposa? O casal está vendo isso na vida de seus filhos? Está vendo? Porque Jesus tem poder, está vivo. Ele transforma vidas. Ele transforma a vida dos filhos. Essa é a herança da igreja. Essa é a aliança de Deus conosco. Vamos testemunhar para os nossos filhos. Vamos testemunhar para os nossos parentes, para os nossos netos. Vamos ensiná-los. Jesus vive. Meu filho, Jesus vive. Se você está dando torto, preste atenção. Ele não está morto. Ele está vivo. E Cristo vivo é muito sério mesmo. Ele vive, ele acompanha, ele está olhando, ele está vigiando a sua igreja. Concluímos. Com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, foi o Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Que benção, hein? Já a pessoa assim, agora matei o homem, acabou. Matei o homem, acabou. Fiz ele cair na sentença do próprio Deus. Aí Deus pensou assim, falou para ele, eu tenho uma solução para isso, você nem imagina qual é. Vou lá, vou viver como eles. Vou lá, vou nascer de mulher. Ele jamais imaginou que o Todo-Poderoso poderia vir e se humilhar. É que para Deus foi humilhação. Nascer de mulher. Sabe disso, né? Quando é que começou a humilhação de Cristo? Na primeiro momento que foi fecundado. E ali já começou. Viveu a vida assim. Ressuscitou dentro dos mortos. Saiu vitorioso. Sabe por que ele fez tudo isso? Sabe por que ele fez tudo isso? Sabe por que ele morreu, viveu, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Você sabe por quê? Por quê? Vai lá estudar João 17, a oração sacerdotal. Vai lá que você vai descobrir porque ele fez. Pai, eu quero que onde eu esteja, estejam também comigo aqueles que tu me desse. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, quer viver conosco. Quer nos levar para viver com Ele. Gostou da gente? Gostou de nós? Que bênção. Ele gosta de nós. Imagine você. Hein? Quem vai poder falar alguma coisa? É Ele que gosta. Hoje à noite eu estou pregando isso, hein? O salvo diante do tribunal de Deus. O salvo. Vou falar dos ímpios, não. Vou falar do salvo. Como é que o sol vai chegar diante do tribunal de Deus? Hoje à noite, não esquece, hein? Amado, que o seu Deus coloque no seu coração essas certezas absolutas. Ele ressuscitou. E fiquei imaginando aqueles dois anjos lá dentro do sepulcro. Chegaram as mulheres lá, cheias de coisa. Coitadinha, Deus. Chegaram lá, cheio de aromas, né? Vamos botar um Jesus cheiroso e tal. Chegou lá e já tinha saído. Já tinha ido embora. Estava andando lá no jardim, foi quando Maria encontrou ele, lembra lá? Pensou até que ele era um jardineiro, João a registrar isso. Amados, ele não é jardineiro, não está no sepulcro, ele é Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. E não perca o culto da noite, hein? 19h30. Mesmo com a live caindo, nós levantamos a live de novo, tá no ar. Nós não, né? Entrou. Decidiu. Nós cremos que ele ressuscitou. Ele vive. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. O quê? Tem uns camaradas meio enjoados aqui do meu lado, sabe, gente? Fala. Meus irmãos, nós vamos encerrar. A Meide está pedindo oração pelo Antônio, está com suspeita de coronavírus.
Vamos orar aí pela Mita, tá pedindo aí para orar pelo Antônio, que está com suspeita de coronavírus. Vamos orar pelo nosso irmão lá, para que Deus tire essa suspeita e mostre que é realmente só uma gripe mesmo, né? E que assim é com todos. Vamos orar por todos aqueles, pessoal de Minas, pessoal do Rio. Dona Guiomar entrou. Dona Guiomar, Deus abençoe você, querida. Continue aí firme e forte, na graça e misericórdia do nosso Deus. Vamos orar então, encerrando assim esse momento de culto diante do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos por o privilégio que tu nos concedeste de estarmos aqui pregando a tua palavra e de nós estarmos juntos, ó Deus, aprendendo contigo. Que o Espírito Santo venha, Senhor Deus, constantemente nos orientar e trazer essa confirmação de Jesus vivo, ressurreto dentre os mortos, que trouxe vitória sobre a morte. Obrigado, Deus. Obrigado porque tu nos salvaste em Cristo Jesus. Obrigado por essa salvação maravilhosa. Abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo. Que esses estudos, ó Deus, sirvam para a conversão das pessoas, para aquele que ainda não conhece Jesus, para aquele que ainda não teve a experiência da ressurreição de Cristo, para aquele que ainda não vive em Cristo Jesus. Nós clamamos a ti, Pai, que tu venha tocar nesses corações, que tu abençoe estas vidas. Para aqueles que estão desviados, ó Pai, que tu venha mostrar a eles que Jesus vive e que ele pode se arrepender, pode voltar, pode congregar de novo, pode se juntar conosco, porque ele vive. Deus eterno, nós te agradecemos imensamente por tantas bênçãos derramadas na vida da tua igreja. Obrigada por isso tudo, é o que nós te pedimos em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Tem gente entrando aí.